Estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista, ao vivo hoje, quinta-feira, 1h41 agora. Muito boa tarde para você. Está conosco aqui Tião Bocalon, pré-candidato a deputado federal pelo PSL, ele que integra aí um grupo de oposição que tem uma chapa completa, né? Tem uma pré-candidatura a governador, que é o Coronel Ulisses, tem o Paulo Pedraza, pré-candidato a senador. Mas eu quero começar, Bocalon, falando da sua história política. Ao longo das últimas décadas, você como candidato majoritário sempre defendeu que o Acre tinha que mudar o seu vetor econômico, né? Tinha que mudar as ferramentas para o desenvolvimento, e isso incluía abertura para o agronegócio, plantação de soja, de milho, de café, agroindústria, indústria de laticínios. Quando é agora, 2018, todos os pré-candidatos a governador estão falando isso. Quer dizer, você ainda não governou o Acre, mas provou que nesse tempo todo esteve certo, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, os amigos que estão nos vendo. Olha, eu fico muito feliz com isso, sabe, Rogério? Significa dizer, então, que aquilo que eu propunha desde 2006, quando fui candidato a governador pela primeira vez, eu estava correto, né? Inclusive, eu quero dizer que não é de 2006, eu quero dizer que é de 98. Quando o Jorge Viana foi candidato a governador em 1998, eu estava no PSDB e fui chamado em Brasília, junto com alguns outros amigos, para uma conversa com o Fernando Henrique. Foi quando o Fernando Henrique pediu para que a gente apoiasse o Jorge Viana, apesar de ser do PT, mas ele nos deu a missão de apoiar o Jorge Viana para um novo Acre. E naquele momento, o Jorge Viana chegou em mim e disse: Bocalon, olha, eu fui prefeito de capital. Eu não fiz absolutamente nada em zona rural, essa questão da produção não sei nada. Eu queria que você escrevesse o programa nosso de governo para o setor produtivo. E eu escrevi na época. Escrevi, tanto é que virou o programa de governo do Jorge Viana, foi incluída, a produção fui eu que escrevi. E lá eu coloquei a produção de soja, de algodão, de milho, de arroz, em alta escala, baseada exatamente nas terras que nós temos ao longo da BR-317, da divisa do Amazonas até Assis Brasil. Então, são terras que desde aquele primeiro momento, mesmo antes de se fazer o zoneamento, eu já dizia que essas terras eram passíveis de a gente entrar com uma produção em alta escala. Né? Então, o meu sonho sempre já vem lá de trás. Aí, como prefeito de Acrelândia, todo mundo sabe que hoje a Acrelândia é um município que tem a maior renda per capita do estado. Por quê? Porque tem produção. Lá tem laticínio, lá tem leite, lá tem café, lá tem banana, lá tem arroz, lá tem feijão, enfim, lá tem de tudo. Então, eu sempre acreditei nisso. O pré-candidato do PT, aqui mesmo no programa, ele se dispôs a rever essa questão e debater isso com a sociedade e possivelmente incluir no plano de governo essa mudança de vetor. Quer dizer, a esquerda que defendia a florestania e tal, essa história toda, já admite que tem que rever os conceitos. E você, como é que se sente? Não ganhou as eleições majoritárias, mas conseguiu introjetar na cabeça do povo que isso é viável. O que a gente precisa entender, Rogério, é que a gente não pode querer inventar roda. A roda está inventada. O Brasil inteiro se desenvolveu. Se você for ali para o estado do Mato Grosso, quando eu vim para o Acre em 1986, eu passei ali por Comodoro, aquela região não tinha nada, absolutamente nada. Hoje é uma região riquíssima. Hoje a renda per capita, por exemplo, de Campos de Júlio, no Mato Grosso, é simplesmente 8 vezes a renda per capita do estado do Acre. E é um município do Mato Grosso. Isso significa o quê? Que lá a riqueza circula. Quando a riqueza circula, quando se tem a geração de riqueza, principalmente brotando da terra, que é o que eu sempre acreditei, não tenha dúvida nenhuma que melhora a vida de todo mundo. E que o Acre, o governo do PT, ao longo desses anos, não que não tivesse a proposta. Houve a proposta em 98, que foi a proposta que eu fiz, mas não quiseram executar essa proposta. Então, por isso, eu a vida inteira sempre disse, olha, o projeto da florestania é um projeto falido. Ele vai falir o Acre e está aí hoje. Então, muitas pessoas, até muitos petistas, né, vêm junto comigo, vêm falar comigo, pô, eu não achava que você falava demais, e não sei o que e tal, mas não é, eu sabia do caminho que a gente tinha que seguir. Infelizmente, nós não fomos ouvidos, infelizmente eu não virei governador em 2010, né? Então o Acre está nessa situação. Hoje, com déficit monstruoso, por exemplo, a Previdência está levando 30 milhões por mês a partir do mês de fevereiro. Isso daí é uma sangria monstruosa quando se fala em orçamento do Estado. Dos telespectadores, deixa eu já começar a colocar aqui. Olha, o Leonardo do Quinari diz o seguinte: Bocalon, como vocês irão fazer para gerar empregos no nosso estado
o negócio está feio, eu mesmo estou desempregado. É o Leonardo do Quinari, obrigado pela audiência, Leonardo. Quando ele fala vocês, ele possivelmente está se referindo à oposição que sempre defendeu essa mudança no vetor econômico. Mas você, pessoalmente, vai ser candidato a deputado federal. O que um deputado federal pode fazer para contribuir nessa causa? Olha só, Leonardo, primeiro de tudo eu quero dizer que o candidato, o pré-candidato, que eu acredito que vai fazer essa transformação e vai realmente realizar o projeto que eu sempre sonhei, que é de a gente incentivar a extrair a riqueza da terra, é o Coronel Ulisses. Para mim é o mais preparado, é o que está mais preparado para isso, né? E nós estamos junto com ele. Bom, como deputado federal, não tenha dúvida nenhuma que a gente precisa, em Brasília, mudar um bocado a nossa legislação. Por exemplo, aqui a legislação ambiental expulsou muitos pequenos produtores da zona rural para a cidade e que chegaram na cidade e hoje uma boa parte dos seus filhos, até mesmo de produtores, infelizmente acabaram, por falta de oportunidade de ganhar dinheiro, eles acabaram entrando no mundo do crime. E hoje muitos deles, mais de 50% da juventude que está hoje nos presídios do Acre, são oriundas da zona rural. Então, quer dizer, além da gente ter, além da gente não gerar a riqueza, a gente gera emprego lá fora, porque quando a gente compra arroz de fora, feijão de fora, leite de fora, está gerando emprego lá fora, né? Então nós temos que acabar com isso. Então, como deputado federal, nós precisamos mexer nessa legislação ambiental, eu não abro mão disso. Entendeu? Porque nós temos uma das melhores terras do Brasil e que infelizmente está aí só com mato em pé, cuidando de macaco, de onça e tal. Eu acho que nós temos que cuidar do ser humano. Ô, Calon, tem outra pergunta aqui, olha só. Renata da Cidade do Povo. Ela mora na Cidade do Povo, que você tinha um projeto de construir um grande conjunto habitacional, que aí mudaram o nome e fizeram, mas era aquilo que você defendia. Mas ela fala aqui da questão da segurança pública, né? É um tema que tem muito a ver com a plataforma do Coronel Ulisses. Do Coronel Ulisses, segurança pública. O Bolsonaro, que vocês têm alinhamento com ele acha que distribuir uma arma para cada cidadão resolve o problema. E a gente sabe que não resolve. E aí, esse tema tão espinhoso que vai vir logo, logo nos debates? Bom, é claro que distribuir uma arma para cada um não vai resolver o problema, mas vai limitar também a atuação dos marginais. Porque quando o marginal chegar, ele saber que ele vai chegar na casa de alguém e lá nessa casa tem alguém que pode estar armado e pode responder a ele, ele vai estar mais preocupado. Porque hoje está se assaltando até com canivete, rapaz. O nego está assaltando de bicicleta. Semana passada, um amigo meu me contou que ele estava com o portão entreaberto lá na casa dele e dois cidadãos chegaram numa bicicleta. Entraram, tipo, perguntando para ele se ele conhecia uma pessoa ali. Essa foi a conversa que chegaram. Quando chegaram perto dele, maquinaram ele e tomaram o celular dele. E na hora da saída, tinha outra bicicleta da par com o muro, por isso eles cataram a outra bicicleta e saíram com as duas bicicletas. Quer dizer, hoje está se assaltando com bicicleta, a pé, até a pé tem assalto. Então, é isso que está... por quê? Porque o bandido já sabe que não vai ter reação. Então, no momento em que o homem do campo estiver armado, que o homem da cidade estiver armado, o bandido vai pensar duas vezes para poder entrar numa residência para fazer alguma coisa. Vamos falar da chapa majoritária. Essa semana surgiram aí várias especulações sobre a chapa de vocês, especialmente na questão das candidaturas a senador. Você já tem um nome, que é o Paulo Pedraza, pré-candidato a senador, só que são duas vagas. Poderiam lançar um outro nome, mas até agora não lançaram. Vocês vão apoiar algum candidato da outra chapa da oposição? Como é que vai ser? Olha só, o que a gente quer deixar bastante claro para as pessoas que estão nos vendo aqui. Nós, desde o começo que a gente iniciou o projeto com o Coronel Ulisses, governador, o nosso projeto sempre foi de ter apenas uma candidatura de senador da República. Por quê? Porque já tem muitas candidaturas. Hoje já são 8 pré-candidaturas de senador. Não é só no outro grupo da oposição tem duas candidaturas. Então, o nosso projeto é o quê? Vamos centrar fogo, vamos trabalhar o nome de um candidato a senador, porque nós queremos eleger esse candidato a senador. Enquanto, por exemplo, nós lá dentro da própria oposição está uma guerra doida lá entre os dois candidatos da oposição, entre os dois candidatos do governo também a gente sabe que está uma guerra surda, mas é uma guerra monstruosa entre eles. Então o nosso candidato vai entrar pelo meio, é a pessoa mais preparada que eu considero de todos os pré-candidatos que nós temos ao Senado da República, porque o doutor Paulo Pedraza, ele é uma pessoa que conhece tudo de legislação na gestão pública. Por quê? Ele é o que defende mais de 120 prefeitos, ex-prefeitos, prefeitos, vereadores, presidente de Câmara, junto ao Tribunal de Contas desse Estado. Então ele conhece o Estado de ponta a ponta, ele conhece de toda a legislação, eu acho que é a pessoa mais
A pessoa que nós temos mais capacidade para mandar para Brasília, porque não podemos mandar para Brasília um senador apenas para buscar emenda. Emenda todo senador vai conseguir, todo deputado vai conseguir. Nós temos que fazer a diferença em Brasília, que é de mexer na legislação brasileira, não só na questão da gestão pública, né, mas também na questão jurídica, na questão criminal. Nós precisamos mexer na legislação de licitações, por exemplo. A 866, para mim, é uma farsa. É a forma que tem dos bandidos venderem para os órgãos públicos, entendeu? Porque muitas empresas que estão vendendo até o produto bem mais barato, não vendem por causa de uma série de entraves que tem. Dá para direcionar então, ali aí o que acontece? A licitação, direciona, aí os famosos pasteiros, né? Compra lá dessa empresa, né? E entrega para o governo. Então isso precisa ser mudado. Então nós precisamos rever a legislação como um todo. Na gestão pública, a 866 para mim já está furada. Nós precisamos fazer uma alteração muito grande nela. A chapa de deputado federal, eu vi muita coisa sendo dita aí, sendo escrita na imprensa, de que o PSL não tinha condição de lançar uma chapa própria para deputado federal. E com isso você não teria condição de chegar, né? Porque sozinho talvez não faça o coeficiente, enfim. Montaram a chapa, conseguiram os nomes? Montamos. Eu quero dizer aqui, para poder deixar bastante claro. Ó. Tem o Bocalon, tem o deputado Eni Lima, o deputado vereador, né? O Moreira da Farmácia, tem o Marcelo Bimbi, né? Tem o Vanderlei Zari de Sena Madureira, o Ricardo de Porto Acre, que ele é agente penitenciário, né? Nós temos a Berenice, que já foi candidata a deputada estadual, fez 1.400 votos na eleição passada. Nós temos a Daniela Paiva, nós temos o Adriano Campelo, que é do Banco do Brasil. Nós temos o apóstolo Wilson, que foi o meu vice em 2010. Nós temos a doutora Michela, né? O doutor Perazzo, e tem mais 2 PMs ainda. Se vier mais esses 2 PMs, nós vamos fechar 14 nomes. Então, para nós está ótimo. Isso daí é a esperança do novo. A candidatura, a pré-candidatura nossa de governo do Estado fez com que atraiu essas pessoas todas para o projeto. Eu acho que isso é muito importante. O que eu percebo é que nas últimas semanas a exposição midiática do seu grupo diminuiu um pouco, né? Tanto você quanto o Coronel Ulisses. O que aconteceu? A imprensa não está tomando conhecimento da movimentação de vocês ou ela deu uma freada? Não, eu acho que houve sim, vamos admitir uma falha, né, que a coordenação nossa, acho que não conseguiu dar a visibilidade necessária, mas que eu, por exemplo, fiquei uma semana fora, né, que eu estou com a minha esposa muito doente lá fora, então eu fiquei uma semana fora, mas o Coronel Ulisses, junto com o Dr. Paulo Pedraza, tiveram em Assis Brasil, tiveram em Brasileia, Pitaçolândia, Chapuri, Capixaba, tiveram em outros municípios aí também, então não tem parado, eles têm andado. Acho que faltou realmente uma comunicação maior com a imprensa, eu acho que esse foi o problema. Conversei aqui com o pré-candidato a deputado federal, Tião Bocalon, que trouxe aqui um panfleto, resumindo aqui a sua história política, né, Tião? Exatamente. Está distribuindo aqui esse material? É. Muito bem. Tião, obrigado pela vinda. Eu que agradeço imensamente, espero que a gente possa ter um Acre verdadeiramente novo a partir do próximo ano, se Deus quiser. Muito um abraço bem. A todos. Vamos para o intervalo, agora 1h54, voltamos daqui a pouco, até já.